Fala fera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Eu sou Juan Reis e hoje estarei aqui em mais um episódio juntinho com você. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Hoje, o papo é sobre o famoso verbo to be, um assunto estudado na escola desde os primeiros anos do ensino fundamental, mas que ainda causa bastante confusão entre os estudantes que vão fazer a prova do Enem. Para nos ajudar na missão de simplificar esse tema tão importante, convidamos o professor de inglês Felipe Queiroz. E aí, professor, como aprender de vez o verbo to be? Hi guys, eu sou o professor Felipe Queiroz, mais conhecido como Teacher Phil. E a minha função aqui hoje é exorcizar o pesadelo do ensino médio. É desmistificar de vez o que é o verbo to be. Sim, esse assunto a gente vê durante 8 a 9 anos na escola e quando sai de lá, isso ainda é um calo no pé de muita gente. E algo que eu gosto de fazer, que sempre facilita o nosso entendimento, é fazer associação com a nossa língua materna, o português. Mas antes de entrar no verbo to be, a gente precisa entender um pouco sobre os subject pronouns e os object pronouns, que seriam os pronomes pessoais e oblíquos. Tá, muita regra, vamos deixar isso bem mais fácil. No português, eu tenho os pronomes pessoais no singular. Eu, tu, ele ou ela. No inglês, os pronomes equivalentes para esses são I para eu, you para tu, he para ele, she para ela. Mas aí entra o it. Muita gente tem dúvida e não sabe quando empregar direito o it. Então, tem duas dicas aqui para não ter mais problemas com isso. Primeira dica, a gente vai associar it com tudo aquilo que não for humano, seja objeto, animal, qualquer coisa que não for humano, a gente associa com it. Mas também vamos usar para neutralidade de gênero, coisa que existe no inglês, não na nossa língua materna. No português, a regra gramatical fala que para coletivo devemos usar o gênero masculino. Usamos também o gênero masculino para o caso de dúvidas. Exemplo, se você vê um bombeiro na rua, trajado com o uniforme dele de máscara, de capacete, é impossível determinar se é um homem ou se é uma mulher. Na língua portuguesa, a gente fala ele é um bombeiro, usando o gênero masculino. Já no inglês, é obrigatório a neutralidade de gênero, já que a gente não sabe se por baixo daquele uniforme tem um homem ou uma mulher. Então, nesse caso, a gente falaria It's a firefighter. It is a firefighter. Já os pronomes pessoais, no plural, temos nós, vós, eles ou elas. No inglês, o equivalente a esses são we, para nós, you, que aparece novamente aqui, para vós, e they. E nesse caso, o they, mais uma vez, a neutralidade de gênero. Não importa se é um grupo de homens, um grupo de mulheres, um grupo misto, ou um grupo de pessoas e animais ou pessoas e objetos, vamos usar sempre they. Pronomes explicados, agora vamos entrar no verbo to be, e claro, de maneira associativa. No português, existem dois verbos, o verbo ser e o verbo estar. E a condição desses verbos são diferentes. O verbo ser é aquilo que não vai ser mudado, independente do tempo. Um exemplo, nasci no Brasil, sou brasileiro. Não importa se eu mudar para qualquer outro país e viver lá para o resto da minha vida, a condição da minha nacionalidade ela é imutável. Eu posso até adquirir uma dupla cidadania, mas a minha nacionalidade sempre será brasileiro. No caso, eu sou brasileiro. Já o verbo estar é uma condição passageira, independente do período de tempo, curto, médio ou longo, é uma condição que ela tem começo, meio e fim. Por exemplo, eu estou com fome. A partir do momento que eu fizer a refeição, a minha fome ela vai passar. Então, no português, nós temos 2 verbos e 12 conjugações diferentes. Verbo ser
Eu sou, tu és, ele ou ela é. Nós somos, vós sois, eles ou elas são. No verbo estar, eu estou, tu estás, ele ou ela está. Nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Ou seja, 2 verbos, 12 conjugações. E agora que isso ficou claro na nossa cabeça, o inglês ele pega esses 2 verbos, o verbo ser e o verbo estar, e coloca no verbo só, que é justamente o verbo to be. Então, no inglês não existe uma diferença no verbo para descrever se você é ou se você está. E aí é claro que a diferença a gente vai conseguir identificar de acordo com o contexto da frase. E como se não bastasse facilitar nossa vida transformando 2 verbos em apenas um, o inglês ainda transforma 12 conjugações em apenas 3. O eu sou ou eu estou se torna I am. O ele ou ela é ou ele ou ela está fica he is, she is. E lembra do que eu falei do it? Portanto, ele também é uma pessoa do singular, fica it is. Quanto às pessoas do plural, o vós sois ou vós estais fica you are. O nós somos ou nós estamos fica we are. O eles ou elas são ou eles ou elas estão fica they are. Propositalmente, eu não falei da pessoa do singular tu, porque no inglês, tanto tu quanto vós são you. E aí o inglês ainda facilita pra gente. Não importa se a gente está falando you para uma única pessoa ou you para um grupo de pessoas, a gente sempre vai conjugar o verbo to be ou qualquer outro verbo no plural. No caso do verbo to be, sempre será you are. E o que é que vai identificar pra gente se a frase está no singular ou no plural? O contexto dela completo. Exemplo, you are my friend. No caso, friend está no singular. Então a tradução disso seria você é meu amigo. Agora, you are my friends. Nesse caso, friend foi ao plural. A tradução seria vocês são meus amigos. E aí eu vou usar os mesmos exemplos que eu usei para falar do verbo ser e do verbo estar. Eu sou brasileiro. I am Brazilian. Eu estou com fome. I am hungry. Não existe mudança. Em resumo, o verbo to be nada mais é que a união dos 2 verbos ser e estar. E ao invés de ter 12 conjugações, temos apenas 3. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Não esqueçam de ficar ligados nas próximas transmissões para saber o que mais vai cair no Enem. Faz o seguinte, tá querendo saber mais dicas de inglês e ver o inglês de uma forma fácil como ninguém te ensinou antes? Então vai lá no Instagram, @teacherphil. Todo dia tem conteúdo e sempre facilitando dessa forma que eu facilitei para vocês aqui. Cola comigo que é mais fácil. E simbora! Obrigado, professor. Depois de uma explicação como essa, é impossível não aprender de vez o verbo to be. E você, fera, conseguiu tirar suas dúvidas? Esperamos que sim. Os Sons da Aprovação vai ficando por aqui, mas se liga que na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio feito para garantir a sua aprovação no Enem. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.